fato, o Supremo atrapalhou os planos do governo Bolsonaro, mas atrapalhou para o bem. A expectativa é pura ingenuidade, uma ingenuidade até perigosa. Lula não tem nenhum problema com ditadores. A história mostra isso, já uma longa história. Lula sempre foi um avalista de ditadores amigos, da ditadura em Cuba, da ditadura na Venezuela, da ditadura na Nicarágua. Ele não é contra ditaduras, depende da ditadura. O discurso da democracia de Lula é um discurso puramente doméstico, voltado contra o bolsonarismo. Ele não tem nada a ver com convicções democráticas. É um engano de boa fé, mas é um engano imaginar que Lula está sendo vítima de uma armadilha de Maduro. Não, Lula é um participante consciente de uma farsa na qual Maduro aceita um acordo para eliminar as sanções americanas contra a Venezuela, para depois trair esse acordo que ele aceitou, não pela primeira vez. Essa farsa conduzida por Maduro tem como coadjuvante consciente o presidente brasileiro. Eu digo coadjuvante consciente porque é um erro tratar Lula como um bom selvagem, como um ingênuo de boas intenções, mas um tanto inculto, que não entende direito o que está acontecendo. Ele entende perfeitamente o que está acontecendo, é inteligente e culto. Ele faz parte conscientemente da farsa de Maduro. Essa farsa envolve realizar eleições, mas não eleições democráticas. Lula já disse em outra oportunidade que a Venezuela era muito democrática porque faz muitas eleições. Ditaduras fazem eleições, a ditadura brasileira fazia eleições. Ditaduras fazem eleições que não são eleições livres e que têm resultados de cartas marcadas. É isso que Maduro está programando fazer, com atos muito claros nessa direção, e Lula é o coadjuvante dessa farsa que Maduro prepara. Só um ditador que faz isso com a imprensa. Esse deboche de não respeitar, de não responder, isso é coisa de ditador. Porque num país livre, em que a imprensa é respeitada, um presidente não estaria fazendo graça, jossa, não estaria fazendo esse sotaquezinho, estaria respondendo seriamente as questões. E quando ia começar a eleição, ele viu ali, ditador não tem medo de imprensa. Porque no país dele não existe imprensa livre. Então, manda seguir o carro. Isso diz muito sobre o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Isso fala sobre ele. Essa é a primeira questão. Então, o retrato que o Ricardo traz do ditador é justamente a essência dele, de alguém que não consegue falar com a imprensa. E deixa o presidente Lula numa situação muito difícil. Porque foi o presidente Lula que reabilitou politicamente o ditador aqui na América do Sul, porque ele estava um pária, inclusive na esquerda sul-americana. Os presidentes democráticos de esquerda do Chile, da Colômbia, tratavam Maduro como ele de fato é, um ditador. Mas o presidente Lula reabilitou. Ao fazer isso, não, porque trazer, e ainda com a lógica de que tem democracia, que tem eleições, e depois criou o termo democracia relativa para justificar o que estava acontecendo, justificar o injustificável. O Haddad seria ou será populista. O Lula, com aquela popularidade dele imensa, ele poderia ter feito a reforma da Previdência, a reforma da trabalhista, a reforma tributária, a reforma política, não fez nada disso, porque entre as reformas e a popularidade dele, ele optou sempre pela popularidade dele. Outra coisa é que quando, no momento de decidir a guinada da política econômica, o Lula fez uma política econômica tipicamente populista, ou seja, crédito e consumo, para
para governante não há nada melhor, porque todo mundo quer crédito, consumo, compra geladeira, viaja para Miami e a popularidade dispara. Então isso é o PT. Aquele primeiro PT do primeiro momento do Palocci, que era o PT com o programa do Fernando Henrique, ele foi um hiato e depois disso nunca mais o PT voltou a ser pragmático e passou a ser sempre populista. O que a gente sabe que ele é populista é que não vai ter surpresa. Você lembra do Zé Dirceu? Ele acaba de dizer o quê? Que não, ganhar a eleição é uma coisa, tomar o poder é outra. E aí você lembra que o PT fez toda a sua história em cima de uma aliança com três pontas. Imprensa, funcionário público exemplar que passava todos os dossiês contra os outros e o Ministério Público. Aqui, os três, eu falei os três. Ministério Público. Aí Lula toma posse, Zé Dirceu, chefe da Casa Civil. Primeiro ano, o controle social da mídia. Segundo ano, lei da mordaça contra procuradores. Terceiro ano, uma lei que não vingou, que é punir drasticamente funcionário que vaza informação para a imprensa. Ou seja, pimenta no olho do outro é bacana, mas no meu olho eu não quero não. Isto é o PT. Golpe à narrativa que o consórcio do mal, Lula, Xandão e Globo Lixo querem vender à população. Não existe golpe. Deputada Gleice Hoffmann, tenha vergonha na sua cara. Golpe vocês deram para tirar o Lula da cadeia. Isso sim é golpe. Após ser investigado, julgado, condenado em todas as instâncias e preso, uma jogadinha milagrosa tira o bandido da cadeia. Estamos vendo o Brasil do jeito que está. Fascistas são vocês que não respeitam ninguém, não aceitam o contraditório e querem impor tudo goela abaixo, querem controlar a mídia. Anda em qualquer lugar do Brasil, eu duvido. O covarde do ex-presidiário não sai nas ruas, porque ele é xingado pelo adjetivo que ele conquistou com o currículo dele, ladrão. E o Bolsonaro anda em qualquer lugar do Brasil. Ele não tem que fechar praia nenhuma, nada. Aonde ele vai, o povo quer abraçar, quer tirar foto. O dia 8 de janeiro está escancarado que foi uma grande armação da esquerda, que vocês fizeram e quebraram tudo, porque isso realmente quebrar, ofender, destruir patrimônio público é perfil da esquerda e sempre foi em todas as manifestações que a esquerda fez. O que está escrito na nossa bandeira? Ordem e progresso. Vocês sabem o que está acontecendo no Brasil, né?